caso surpreendente. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem. Ela fala que está tudo bem e pergunta se com ele também. Ele fala que está ótimo e se apresenta para ela. E quando ele pergunta para onde ela vai, ela fala que só está caminhando para o carro dela. Ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela pode ajudá-lo. Já ela diz para ele que ela conhece bem a cidade, mas não está interessada. E quando ele pergunta se realmente ela precisa falar assim com ele, ela fala que não gosta de ser abordada assim na rua. Ele fala que só está querendo conversar com ela e em seguida pergunta se ele pode pegar o número dela. E como ela fala que não e diz que ele não faz o tipo dela, o Nate pergunta por que não. E já quando ela fala que o Nate não é alto, o Nate fala que ela também é baixinha, e que ele é muito mais alto que ela. E mesmo depois de tudo isso, ele ainda tenta pedir o número dela novamente, mas como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. Ele caminha na direção da Ferrari e fala para ela que se ela estivesse com ele, ela estaria indo para casa de carro. Agora ele abaixa o vidro da porta e pergunta se ela disse alguma coisa. E brincando, ela pergunta se essa é a esposa dele. E em seguida ela fala que talvez eles possam conversar. Então o Nate pede para ela dar a volta que ele vai sair do carro. Ele pergunta se realmente ela estava indo para o carro dela. E depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não tem namorado, ele pede o número dela, e agora as coisas ficam muito diferentes do começo da conversa. Ele pergunta se realmente ela não tem namorado, e como ela diz que não, ele pergunta se ela quer entrar no carro. E ela responde dizendo que tudo bem. E dentro do carro, o Nate fala para ela que ele acha que ela resolveu mudar de ideia por causa do carro. Mas ela diz para ele que não foi por causa do carro que ela voltou. Ele fala que ele sente que só depois de ver o carro dele, ela resolveu se aproximar para conversar com ele. E depois que ele fala que ela fez ele pensar que ela é uma interesseira, ela fala que vai entender se ele quiser que ela saia do carro dele. Ele fala que realmente no começo estava interessado nela, mas não está mais. E diz que ela é uma interesseira e que o objetivo dela é desfrutar do que ele tem, e pede por gentileza para que ela saia do carro dele. O Nair Price aborda essa garota e fala que ela é muito linda. E depois que ela agradece, ele pergunta o nome dela. Ela se apresenta para ele e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e que está impressionado com a beleza dela. Ele fala que acabou de se mudar e que está tentando fazer novas amizades. E quando ela pergunta de onde ele veio, ele fala que veio de Ohio. Em seguida, ele fala que está procurando novos amigos e pergunta se ela quer ser amiga dele. E como ela diz que sim, ele pede o número dela. E ela acaba aceitando dar o número para ele e fala que é sempre bom fazer novos amigos. E depois de dizer que ele gosta da energia dela, ele fala que eles estão combinando. Então ele pergunta se ela tem namorado, e como ela fala que não, ele pergunta por que não. E ela responde dizendo que ainda não encontrou a pessoa certa. Então ele fala que ela não tinha encontrado a pessoa certa ainda. E quando ele pergunta para onde ela está indo, ela fala que está indo para um jantar. Ele pergunta se ela não tiver nada para fazer mais tarde, se ela aceitaria sair com ele. E depois que ela aceita, ele fala que o carro dele está logo adiante e oferece uma carona. Ele fala que ela está combinando com o carro dele e pede para ela dar uma volta.
E percebendo que ela não é interesseira, ele fala que está fazendo um vídeo expondo interesseiras. E em seguida mostra a câmera para ela. O Nate dá um oi para essa garota e se apresenta para ela. Ou pelo menos tenta se apresentar para ela. Ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele. E como ela fala que não, ele pergunta por que não. Ela olha para ele, mas não responde. Então ele fala que só quer falar com ela rápido. Mas quando ela diz para ele que não tem tempo, ele pede o número dela, mas ela diz que não. E assim que ela volta para falar com o Nate fala que vai sair do carro para falar com ela. O Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela responde dizendo que estava indo almoçar. E quando ela pergunta por que ele não vai almoçar com ela, ele fala que porque ninguém o convidou. Em seguida, ele pede o número dela e pergunta se ela lembra o nome dele. E como ela lembra o nome dele, ele fala que ela não esqueceu, e também fala o nome dela, e diz que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ele mora na cidade. Ele fala que acabou de se mudar e pergunta se ela mora. E depois que ela diz pra ele que mora ali mesmo na cidade, ele pergunta se ela tem planos para depois do almoço. E como ela fala que não, ele pergunta se ela quer passar um tempo com ele e pede para ela entrar no carro para eles continuarem a conversa. E dentro do carro estava indo tudo muito bem, mas isso só até o Nair Price aparecer. O Nair pergunta o que ele está fazendo dentro do carro dele e se ele viu quantas vezes ele ligou. E em seguida pede para o Nate dar um fora do carro dele. Mas já para a garota ele fala que ela pode ficar. E depois de tirar até mesmo o tênis do Nate dizendo que é dele, ele entra no carro. Mas agora, quando o Nate aparece e pergunta se ela não vai almoçar com ele, ela fala que vai com o Nair. Então o Nair fala para o Nate que ela já escolheu e pede para ela fechar a porta. E quando ela acha que ia ficar tudo por isso mesmo e que ela ia embora com o Nair, o Nate aparece novamente. E agora o Nair fala para ela dar um fora do carro porque ela é uma interesseira. Ele fala que vai ajudá-la a abrir a porta. E quando ela fala para ele que ela ia pagar a conta, ele fala que não gosta de interesseira e que não quer o dinheiro dela. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo bem e pergunta se com ele também. Já ele responde dizendo que está muito melhor agora e se apresenta para ela. O Nate pergunta para onde ela vai com tanta pressa e pede para ela esperar. Ela responde dizendo que está indo para casa e que está na hora do cochilo dela. Ele fala que ela é muito nova para dormir uma hora dessa e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que não, ele pede o número dela, mas ela sugere que ele pegue o Instagram. Ele fala que não tem Instagram e pergunta se ela não vai dar o número para ele, mas ela fala que ela não conhece ele. Ele fala que é exatamente isso que ele está tentando fazer, poder conhecê-la. E depois que ela diz para ele que está cansada e que só está querendo ir para casa, ele fala que tudo bem e deseja para ela um ótimo dia. Ele caminha na direção da BMW e fala que se ela tivesse com ele, ela não estaria andando a pé. E em seguida entra no carro e deseja para ela uma ótima caminhada.
Ela ficou indecisa se voltaria ou não, mas acabou não resistindo. E a primeira pergunta é se esse carro realmente é dele. Bom, essa pergunta só pode ser porque provavelmente, se o carro não for dele, ela vai continuar andando. Enfim, mas em seguida o Nate fala que vai sair do carro para falar com ela. Ele já sai do carro perguntando por que ela não deu o número para ele. E ela responde dizendo como ela disse, ela não conhece ele. Bom, e agora, quando ele pede o número dela muito diferente do começo, facilmente ela dá o número para ele. Ele pergunta se ela tem namorado, e já ela pergunta se faz diferença. E ele responde dizendo que realmente para ele tanto faz. E quando ele pergunta se realmente ela estava indo para casa tirar uma soneca, ela fala que realmente estava indo para casa dormir porque ela está querendo sair hoje à noite. Ele diz para ela que não conhece muita coisa na cidade e pergunta se ela poderia mostrar um bom lugar para ele comer. E como ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro ele fala para ela que no começo ela disse que não ia dar o número para ele porque ela não conhecia ele. E pergunta por que agora ela decidiu entrar no carro dele. E percebendo que ele não estava interessado, ela fala que esse carro deve ser alugado. Ele fala como esse carro não seria dele com esses alto-falantes personalizados. E depois que ela diz para ele que esse carro pode ser de um amigo dele. Ele fala que desde o começo ele está percebendo que ela é interesseira e ele odeia interesseira. E pede com toda educação para que ela saia do carro dele. Quando Landon aborda essa garota, ela não perde tempo e fala que ele não faz o tipo dela. Ele fala que ele só ia dizer que gostou da cor da roupa dela. Ela fala que tudo bem, que realmente ela gosta dessa cor. E quando ele pergunta o nome dela, ela fala que está bem e que não vai falar o nome para ele. Então ele pergunta se ele não pode pegar o número dela. E como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. E quando ela volta, ele pergunta o que está acontecendo. Então ela fala para ele que reconhece que foi rude e fala que está tendo um dia difícil. E como ele fala que não entendeu, ela repete novamente. Ele fala que entende, mas como ela disse que ele não faz o tipo dela, ele vai nessa. Ela fala que não exatamente ele não faz o tipo dela, ela só estava de mau humor. Ele fala que sabe como é e pergunta o que está acontecendo com ela. Então ela diz para ele que acabou de descobrir que um amigo dela faleceu. Ele fala que lamenta a perda dela e diz que vai embora. Ela fala que o que ela quer dizer é que talvez eles possam fazer alguma coisa. E quando ele pergunta o que ela quer fazer, ela pergunta a mesma coisa para ele. Ele fala que não tem planos para hoje e que não conhece nada na cidade, e que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. E dentro do carro, quando Landon pergunta o que ela gosta de fazer, ela diz pra ele que gosta de jantar em bons restaurantes, fazer compras e viajar. Ele fala que sinceramente ela parece uma interesseira. E quando ela pergunta se ele acha isso, ele fala que ela é muito interesseira. E que ela não estava interessada nele, pelo menos não até ver o carro. Ele fala que isso é um fato, e que ela fez uma cara de desprezo pra ele. Ela fala que contou pra ele o que aconteceu. Ele fala que não acredita, mas ainda assim lamenta pela perda dela, mas que de qualquer maneira ela é interesseira.
E quando ele pede para ela sair do carro dele, ela pergunta se ele está falando sério. E ele pergunta se parece que ele está brincando. E ele termina dizendo que ela tem que ir para casa pensar no que ela fez e que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela.